Pode se assentar. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do amado Salvador esteja no seu coração nessa noite, amém? Uma noite fria, mas importante para nós, não é? Que nos ajuntamos como povo de Deus, como casais, e eu sei que seu coração anseia pelo caldo logo mais que será servido, mas também vamos dedicar este tempo para olharmos a palavra de Deus, extrairmos alguns princípios dela, que certamente se tornam norte, se tornam alicerce para aquilo que deve ser a nossa vida de casal. A verdade é que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós sabemos a respeito de nós mesmos e conhecemos mais a respeito de casamento. O tema de hoje vai ser lançado aí para você. Você pode acompanhar. A ideia que foi nos passada, essa ideia de trabalhar o propósito do casamento, mas um item importante na dinâmica da vida conjugal é que aprendamos a lidar com o nosso egoísmo. Logo, essa palavra certamente que tem uma conotação tão negativa, vamos ter que lidar com esse esquema, né, do egoísmo. E o nosso tema, então, é destronando o egoísmo. Destronizando, né, o egoísmo. Vamos arrancar do trono, onde nós subimos em cima e falamos, eu. E muitas vezes nós falamos, eu quero. Ou nós colocamos de maneira mais sutil, eu preciso. E aí vai. Certamente você já ouviu a regra, e você que já é papai, mamãe, tem crianças, especialmente se você tem crianças pequenas, você já teve a experiência de perceber a luta dos egos, né? do egoísmo no coração dos filhos. Se você tem apenas um filho, provavelmente, quando ele se junta com os irmãos, os amiguinhos, né? Com os primos, com os coleguinhas da igreja, sempre vem uma notícia para o pai ou a mãe, olha, seu filho hoje deu problema. O que foi? É porque ele quis impor a regra dele, que já veio instalado no chip, né, da natureza pecaminosa do coração dele. A regrinha a regra de posse, né? Toda criança já veio instalado com esse programinha. Mais ou menos assim. Para eles funciona assim. Se eu gostar, então é meu. Se está na minha mão, então é meu. Se eu posso tirar da sua mão, é meu. Se eu tiver por um pouquinho de tempo, significa que é meu. Se é meu, nunca deverá parecer que é seu, de maneira nenhuma. Se eu estou trabalhando com os brinquedinhos, né? Construindo alguma coisa, então tudo que estiver ao redor, inclusive todas as peças, não vão ser compartilhadas, porque são minhas. Se é parecido com o meu, então também é meu. Se eu vi primeiro, é meu. E se você está brincando com algo e soltá-lo, ele automaticamente se torna meu. E se tiver quebrado, então é seu. Essa é a regra, não é? A gente percebe como papai e mamãe, se você já tem essa experiência de ser pai e mãe, você em algum momento já percebeu claramente o funcionar destas regras. O problema é que nós não treinamos nenhum dos nossos filhos, não é, das crianças, para serem egoístas. Elas já são egoístas por natureza. E o negócio é que elas nunca vão se livrar do egoísmo por si só, se elas não aprenderem. E logo, então, se ela é uma criança egoísta e permanece no egoísmo, sabe o que vai acontecer? Ele se torna um adulto egoísta, assim como eu e você. Mas há o desafio da palavra de Deus,
que nos mostra, se nós pudéssemos pegar todos os pecados mais terríveis que a Bíblia adverte, desde pensarmos num adultério até um homicídio, tenha certeza que pelo menos 2 pecados do coração estão presentes ali. Um ou outro. Ou o orgulho ou o egoísmo. Eu quero que você lembre, talvez, a última vez que você teve um conflito dentro de casa. Muito provavelmente, não estou rotulando e finalizando, né? Pode ser que tenha uma porcentagem de escape aí para você. Pode ser que foi por causa do seu egoísmo. Mas nós queremos conversar então, entender o que é esse negócio do egocentrismo, não é? Para a gente poder destronar, arrancar de fato do centro da nossa vida e olharmos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina a olhar. E a palavra de Deus, então, será essa instrução para nós. Uma rápida definição, não é? O que está lá no dicionário é que egocentrismo é aquela qualidade ou condição ou caráter de egocêntrico. É algo conhecido como egoísmo. Eu no centro. O mundo gira em torno de mim, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero ou daquilo que eu afirmo ser, talvez, minhas necessidades. E às vezes nós não entendemos o que é necessidade. O problema é que o nosso coração, e na realidade, ele se transforma numa fábrica de necessidades. Basta eu desejar e eu falo que eu preciso daquilo. Se eu estou dizendo que eu preciso, eu estou dizendo que aquilo se torna vital para mim. E eu não entendi o que é a palavra necessidade, segundo a palavra de Deus. Algo que é necessário para a minha subsistência. Aí isso se torna necessário. Para nós, como pecadores, é necessário alcançarmos a salvação eterna através do amor de Deus. Isso é necessidade, devido à nossa condição espiritual. É necessário, não é? O alimento para nos mantermos em pé. Isso é necessário para a minha subsistência. Só que em minha lista vai muito além daquilo que de fato é necessário, mas eu coloco na categoria de necessário. Então agora vem um texto para olharmos, eu gostaria de gastar um tempinho nele. Está lá em Tiago, capítulo 4, dos versículos de 1 até 3. Talvez agora contrapondo aí as regras, não é, de posse das crianças, que trazendo as devidas proporções, parece-me que nós, quando manifestamos o nosso egoísmo, fazemos a mesma coisa, né? De um jeito diferente, numa roupagem diferente, num invólucro, num modelo diferente, mas a questão se torna a mesma. Olha o que diz a palavra de Deus aí em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Seria interessante trabalharmos a sequência do texto, mas vamos fazer mais como um estudo bíblico e vamos trabalhar com o tópico, né? Destronando o egocentrismo. Mas lá em Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Interessante esta passagem e perceba o quanto há, não é, da luta, da guerra, do problema do egocentrismo aí, que está revelado em algumas palavras: paixões e desejos, ou a palavra cobiça. Talvez olhando para aquele exemplo, não é, da criança, de tudo que ela quer, ela se sente na posse e muitas vezes nem está na possibilidade de ser dela, mas ela já cogitou que vai ser dela. Para nós parece que não é diferente como adultos, né? Por causa daquele aspecto da nossa natureza carnal, né? Do nosso coração pecaminoso, o egoísmo tende a querer subir no trono da nossa vida e tomar conta. É evidente que em algum momento nós falamos que Jesus era
o nosso Salvador, o Rei, nós entronizamos Ele na nossa vida. Mas por vezes, nós vamos ver daqui a pouco, eu tentei fazer uma ilustração disso, que nós tentamos criar uma escada, né? Para tentar voltar lá para o trono e, de alguma forma, reinar. Talvez em algumas áreas da vida. É claro que a mais importante, a nossa vida espiritual, está entregue nas mãos do nosso Salvador e dele dependemos da salvação, porque ele quem morreu na cruz, ele quem pagou o preço. Mas às vezes nós dizemos isso para nos contentar com aquela ação salvífica de Cristo e parece que ela se desconecta com o restante da nossa vida. A nossa caminhada cristã, com o nosso casamento. E aí então que o Evangelho, aquilo que Cristo já fez por nós, nos encoraja a buscar os mesmos recursos daquele preço pago lá na cruz, para dizer que fomos libertos de nós mesmos. E é isso que Ele está fazendo diariamente, não é? Quando temos a grande oportunidade agora de estar casados e adentrar, não é? No mundo possível de mostrar o quão egoísta nós somos e o quão altruísta devemos ser. O casamento revela isso para nós. Poderia ser mais fácil, não é? Se quiséssemos continuar dentro do nosso egoísmo, e não estou dizendo que um solteiro é egoísta por si só, mas se não quiséssemos partilhar a vida, partilhar as nossas coisas, talvez decidiríamos não estar casados. Mas uma vez casados, nós precisamos partilhar. E nesse aspecto, o casado, ele tem este adicional, né, relacional, para realmente ter a oportunidade de destronar o egoísmo da vida. Então, olhando para o texto aqui de Tiago, quando ele disse, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. As paixões aí são desejos controladores do nosso coração, que é mais ou menos aquela ladainha. Eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E se eu não tiver, sai da frente. Porque eu sou o rei dos meus desejos e eu quero. Simplesmente eu quero. O texto tenta mostrar essa força, não é? E até essa quase que redundância, fala, vocês cobiçam coisas. Vocês têm desejos de coisas que estão controlando vocês. E aí, vocês não têm essas coisas, e aí você parte, vamos dizer, literalmente para a ignorância. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Você tem um desejo que está controlando, você se esforça, você vai para cima para tomar aquilo que você quer, para receber aquilo que você quer. Acontecem muitas tragédias e no final, o que você colhe? Infelicidade. Matam, não é? Invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E aí no fim não tem porque não pedem. Nós sabemos que o acessar as nossas necessidades diante do trono da graça de Deus é tão simplesmente nos humilharmos e pedir a Deus. Então, aqueles desejos, se são somente desejos, eu deveria saber onde colocá-los. E não fazer toda esta tragédia para obter do jeito que eu quero. Mas olha como começa esta dinâmica. Começa tudo com um desejo. Nós temos bons desejos. A esposa que deseja que o marido a ame é um bom desejo, é um desejo bíblico. Mas existe um problema de egoísmo aí. Se ela quiser muito que o seu marido a ame, vai ter conflito. O marido que quer que a esposa o respeite é um desejo bíblico. Paulo fala lá na carta de Efésios, maridos, amem as suas mulheres. Esposas, respeite seu marido. Mas se o marido quiser arrancar este respeito pela imposição e pela autoridade, porque esse desejo controla o coração dele, vai ter problema. Então nós começamos a ver o problema do egoísmo. Deus nos dá filhos para mostrar o quão egoístas nós somos também, como pais. Quando vamos trabalhar a obediência do filho. A Bíblia diz que nós temos autoridade, sim, sobre os nossos filhos para corrigi-los, para ensiná-los. Mas pode ser que eu exija a obediência
de uma maneira muito egoísta da minha parte. Talvez eu exija coisas e peça coisas para os meus filhos que eu não sou nem um pouquinho exemplo em casa. E aí eles começam a comparar e ver, não é? O papai pede isso, mas ele mesmo não faz? Como é isso? Eu fui advertido na época que saiu a lei e se tornou obrigatório usar cinto de segurança, fazia todo mundo colocar, e eu não colocava. Até que um dia meu filho falou, pai, você está contra a lei. Eu falei, Senhor, filho de pastor é difícil, né? Então tem que colocar o cinto. Por que eu estou mandando eles fazerem e eu mesmo não faço? Mas nota que então a nossa questão começa sempre com o desejo. O problema, claro, se o desejo ele já é imoral, é errado, está errado. Mas às vezes são bons desejos que se transformam em péssimos desejos porque eles nos levam a pecar. Porque aí a sequência é que esse desejo se transforma numa demanda na nossa vida. Eu quero mesmo, eu não abro mão, tem que ser deste jeito. Então você percebe que a demanda faz você exagerar no que talvez você até joga como necessidade. Quer um exemplo simples? E eu não sei, não conheço vocês todos direitinho, a sua rotina. Aquele dia difícil que o chefe exigiu, pegou no seu pé durante o seu dia de trabalho e você planejou, você teve um desejo lá no trabalho. Eu quero que chegue às 6 horas da tarde, porque eu vou chegar em casa, vou sentar na cadeira do papai. Eu só quero um copinho de suco de uva, eu quero o controle remoto na mão e eu quero relaxar 20 minutos. Vai me ajudar, E você tem um bom desejo. Mas se você quer muito a cadeira do papai, o seu copinho de suco, assim que chegar em casa, e as condições, o ambiente não está propício para você desfrutar disso, o que acontece? Terceira Guerra Mundial começa ali, não é? Chega de PlayStation, eu quero o controle para mim agora. Você já elimina todo mundo da sala. E se não tiver o suquinho que você imaginou, que ainda tinha meia garrafa de suco de uva e alguém tomou durante o dia, pronto. Você percebe o coração como é, então, a partir de um desejo, como eu estou disposto a deixar que a demanda tome conta, mas não para por aí. O problema é, o texto está dizendo que quando a gente não obtém, nós vamos às farras. Nós queremos nos assentar no trono do nosso desejo e julgar. E aí o que acontece? Eu me torno juiz. Aí eu julgo. Esse é o próximo item aí nessa dinâmica do egocentrismo do nosso coração. Redundante, né? Egocentrismo do nosso coração. Exatamente a luta na nossa caminhada. Porque você começa a julgar as pessoas. E geralmente quem sofre mais, diga-se de passagem, nós que somos casados, é o cônjuge e nós que temos filhos, os filhos. São os próximos, mais próximos de nós. É que recebem os ecos terríveis do meu pecado egoísta. E eu julgo. Está vendo? Não devia ter comprado esse PlayStation. Agora não tem mais sossego. Eu só queria descansar 5 minutos. Você queria 20, mas você joga 5 para não agitar ninguém. Eu coloco as coisas aqui e somem. Cadê a minha garrafa de suco de uva? E aí vai. Então eu passo a julgar as pessoas. O problema é que nós esquecemos de um texto bíblico importante, que diz que só existe um justo juiz. É Deus. Romanos fala isso para nós. Deus é justo juiz, mas quando eu me assento no trono para julgar as minhas causas, você acha que eu vou perder? Você acha que eu vou abrir mão com facilidade? O problema é que quando eu julgo, sabe o que acontece com quem eu estou julgando? Eu condeno. É o último passo aí dessa dinâmica terrível dos desejos controladores do nosso coração, que é a demonstração mais clara do egoísmo, que por vezes vai nos passando a rasteira. E aí então é mais fácil condenar. Eu não sou um juiz amável, benevolente, altruísta, eu penso no outro lado para julgar a causa, eu sempre vou trazer a condenação. E aí é onde acontecem os conflitos. O texto de Tiago deixa muito claro para nós. Eu mostrei este gráfico a última vez que eu estive aqui, então eu tive que aproveitá-lo,
porque ele representa bem. Robert Jones, um professor meu, ele fala isso num artigo, eu tive a ideia e montei este pequeno gráfico. Se nós formos sinceros como cristãos, biblicamente centrados no propósito pelo qual Deus nos criou e o propósito para o qual existe o nosso casamento, se ele não tem a ver com egoísmo, nós entendemos que vivemos para o reino de Deus. É para a glória de Deus. Então lá está o reino de Deus, nós temos uma figura que representa o Deus Trino, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e está lá você, o dia que você fez os votos, né, de casamento, você e a sua amada, vocês dois decidiram viver para a glória de Deus como casal, certo? Sim? Posso ver alguns sims assim? Amém? Esse é o nosso voto. Mas a nossa grande luta é quando nós criamos um reino paralelo. Quando nós começamos a trabalhar não para o reino de Deus, e eu me esqueço tudo que eu pedi para Deus me dar numa esposa, e Ele deu, né? E às vezes até aquelas coisas que eu pedi começam a se tornar questões que eu entro em choque, em conflito por causa do meu egoísmo. Eu queria uma esposa que fosse, qual é a palavra? Expansiva, fizesse amizades com facilidade, porque eu sou tímido, eu venho lá do interior, né? Bichinho do mato. Mas essa mesma bênção que Deus deu na minha amada esposa é a Dulce, que eu estou falando dela, tá? Dulcilé. Muitas vezes se tornaram fonte de conflito no nosso relacionamento, mas para mim, por causa do meu egoísmo. Eu falei, então vamos pedir para ser o zelador da igreja, porque a Dulce gosta de fechar a igreja. Ela é a última sempre a sair. Mas eu preciso olhar o lado que Deus nos deu tantas amizades, e justamente porque podíamos gastar tempo em comunhão, as grandes amizades que tem foram feitas no pós-culto, de estar junto com os irmãos, e a grande bênção de Deus. Mas tolinho eu, o meu egoísmo, como se transformava às vezes em fonte de conflito. Percebe? Puro egoísmo. Então, ao invés de olharmos para o reino de Deus, o quanto nós como casal contribuímos para que a mensagem do evangelho seja refletida a partir de nós dois, nós criamos um mundinho paralelo. Aí eu crio o que eu chamo de o meu reino chamado ego. Pode ir clicando aí. E se o meu cônjuge fizer a mesma coisa, porque às vezes existe essa possibilidade. Se eu me afasto, o outro também fala, você tem o seu mundinho? Eu também vou para o meu mundinho. E pode clicar e ver o que acontece, não é? Cada um para o seu lado, defendendo os seus próprios e únicos interesses. Isso é terrível. E daí vêm os conflitos. Mas por que esquecemos do reino de Deus? É porque nós não estamos levando em conta todo o exemplo e princípio que a palavra de Deus traz e nos confronta. Porque nós precisamos do Salvador, nos redimindo de nós mesmos a cada dia. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Corpo de morte, não é? Que está agarrado em mim. Quero me desvencilhar dele. Mas Deus derrama da sua graça e vai nos ensinando. Então, aqui um texto que nos ajuda, nos encoraja a pensar o próprio texto de 1 Coríntios 13, que é o capítulo que fala do amor, tão claro para nós, não é? Que diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha. Um dos principais pecados do coração, não é? Ele não maltrata e não procura os seus interesses. Em outras palavras, o amor verdadeiro, ele não é egoísta. Ele não se ira facilmente e não guarda rancor. São palavras importantes se nós quisermos entender de fato o que é o amor bíblico, de que o verdadeiro amor não procura os próprios interesses. É diferente de você pensar num certo cuidado próprio. A Bíblia não tem nenhum mandamento na Bíblia para você amar mais a você mesmo. Infelizmente, muitos livros, nas nossas livrarias evangélicas, livros cristãos, eu diria que eles merecem um arquivo redondo. Porque eles pegam alguns textos dos evangelhos, né, como aquele, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então eles começam do fim, está vendo que você tem que amar você mesmo, senão você nem vai amar o próximo?
Não, a ênfase é exatamente em amar o próximo, porque já é natural que você se ama, no mínimo, para acordar de manhã, escovar os seus dentes, tomar seu café da manhã, colocar alguma roupa decente para ir para o seu trabalho, né? Adequadamente. Ninguém se maltrata nesse nível de não estar nem aí com nada. Então eu não preciso colocar mais peso no amor próprio. Mas um cuidado próprio, você cuidar de si mesmo, é correto. Aí sim, é bíblico. Mas você querer encher mais a sua canequinha, não é? De amor próprio, aí viram essas demandas que Tiago já nos advertiu. É daí que vão vir os conflitos. Então nós, na verdade, precisamos aprender a amar o outro. E Coríntios deixou claro. O amor verdadeiro, ele não procura os seus próprios interesses. Sempre que eu tiver uma decisão, que a coisa é favorável para mim, eu deveria parar e orar de fato aquilo que afeta a minha esposa em primeiro lugar, que afeta os meus filhos, a família, para ver o interesse de todos nós. Né? Há uma unidade aqui, familiar. Há uma só carne, eu sou uma só carne com a minha esposa. Eu nunca deveria tomar as decisões baseadas só no que eu quero, no meu interesse. Isso vale de tudo. Trabalho, a profissão, onde vamos morar. Aí é a direção da palavra de Deus, não só os meus interesses, mas que haja esse consenso. E Deus dá sabedoria para a gente ter esse tipo de conversa dentro de casa. Mas se você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, Ele também já nos instruiu, olha. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus conhece a natureza do nosso próprio coração. E então Ele nos instrui. Se você quer ser meu discípulo, você quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. Porque se no meio do caminho você quiser o que você quer, do jeito que você quer, você não vai resistir o caminho. Você vai, como diz, capotar na curva. Um verdadeiro discípulo decide negar-se a si mesmo. Já vi muita pregação sobre esse texto, sobre negar-se a si mesmo. Não está dizendo que é para você se maltratar, não é isso. Então alguns pregadores levam para esse lado. Mas é simplesmente negar os desejos controladores do seu coração, aquilo que já falamos. Busque fazer aquilo que é a vontade de Deus em primeiro lugar, sempre. Mas nós separamos a nossa vida secular e a nossa vida espiritual, ou a vida cristã, como duas grandes coisas. Não, isso aqui são as coisas relativas à igreja. A minha caminhada cristã tem a ver com a igreja. O domingo, ou o culto de oração, a reunião no pequeno grupo. Fora disso, é outra coisa. Não é assim. Não é? Negar-se a si mesmo, para aprender a ser altruísta, a pensar no outro, porque é isso que o Salvador fez conosco. Olha o exemplo que ele nos dá lá em Filipenses 2, de 3 a 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uau! Ele é o nosso exemplo. E ele já falou, se você quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Então, não faça as coisas por uma ambição egoísta. Eu quero, é do meu jeito. E aí nós subimos no trono, não é? Para conduzir todas as coisas. Mas a gente tem que jogar por terra esse nosso eu, que quer dominar e quer a coisa do nosso jeito. E olhar para o exemplo do Senhor Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quando Jesus expulsa os vendilhões lá na frente do templo, ele está defendendo os interesses de Deus, não eram os interesses próprios dele. Ele não tinha nenhum interesse, não é? Em fazer aquilo, a não ser a defender e honrar o nome de Deus. Essa é a vida do cristão. Nós deveríamos fazer de acordo com aquilo que é interesse para fazermos a vontade de Deus. Então, Cristo Jesus se torna o maior exemplo para nós. E se o nosso desejo
e entendemos o que é a nossa caminhada cristã, e ainda mais como casados, né? Que Deus faz do casamento, traz para o casamento uma grande oportunidade para refletirmos a glória dele. E, de novo, não que um solteiro não possa fazer, ele é uma pessoa completa e ele pode refletir a glória de Deus, mas o casamento, na dinâmica relacional, nós temos mais claramente a oportunidade, porque um homem e uma mulher casados se tornam uma só carne. Já uma unidade. Não é as coisas, o Paulo, é o Paulo e a Dulce. Olha o que diz João 17, 22 a 24, então, a respeito da glória de Deus. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Os versículos anteriores, ele fala que ele orou por nós, aqueles que haveriam de crer, né? Apontando, então, para a glória de Deus. Então, dei-lhes a glória que me deste, Jesus falando, né? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele está falando, então, da unidade, já projetando o corpo de Cristo. Nós que seríamos os discípulos dele. Para termos este sentimento, né? Desse relacionamento em unidade. Aí o 23 ele diz, eu neles e tu em mim. Nós seremos um. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então nós que somos povo de Deus, podemos refletir este grande amor de Deus e que Cristo é um com o Pai. E o mundo vai poder glorificar ao Deus Trino a partir do relacionamento, não é? Que existe entre nós. Mas olha o 24. Pai, quero que os que me deste sejam comigo, e onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, esse negócio de relacionamento em unidade, quando aprendemos a sermos altruístas, a demonstrarmos real amor uns pelos outros, nós estamos refletindo a glória de Deus, porque o próprio Deus é definido como um Deus de amor. Por isso, em 1 João, ele vai falar que devemos amar uns aos outros. O amor é de Deus e procede de Deus. Todo que é nascido de Deus, né? Todo que conhece a Deus, ama. Porque Deus é amor. Ele é a fonte de verdadeiro amor. E se entendemos que o oposto de egoísmo é amar, é se dar pelo outro, aí então entendemos a lição. No casamento tem que ser assim. Nós prometemos este amor um pelo outro. Estamos comprometidos com esse amor um pelo outro. E eu digo, mais uma vez, que no casamento é a primeira e grande oportunidade que nós casados temos, né, com o nosso cônjuge, de sermos altruístas. E aqui é tão interessante, entendemos, né, um aspecto, um autor, me fugiu o nome dele, mas o livro é Deleitando-se na Trindade, excelente livro para você ler com seu cônjuge, um livro pequeno e profundo. O autor diz o seguinte, o que Deus estava fazendo na eternidade passada? O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam num relacionamento de amor. É o que ele diz aí no final do versículo 24, porque me amaste antes da criação do mundo. O amor de Deus é tão grande que ele se expandiu para fora da Trindade. Eles agiram para fora, criando todas as coisas. Deus criou o mundo inteiro e nós somos a obra-prima dele. A maior expressão do amor de Deus é a criação, eu e você. E ele nos colocou aqui para glorificarmos a ele. Mas nós sabemos, historicamente, como o pecado entrou no mundo e bagunçou os corações, as cabeças, as mentes, as ideias, os propósitos de vida. E Deus envia Jesus, o seu Filho, como expressão do maior amor, ele se dando por nós, ele deixando a sua glória para nos resgatar para si mesmo, para que entendamos a lição. E ele se torna esse exemplo de se dar, de se dar, de se dar e continuar se dando, mesmo que não haja resposta. Você já percebeu isso na sua vida? Como Deus te ama e ele continua se dando por você. O preço pago na cruz está lá disponível. E quantas vezes vamos precisar retornar até a cruz para acessarmos o perdão, para lidarmos, não é? Com os conflitos que vêm, porque somos egoístas. Então, meu querido, minha querida, para a gente ir caminhando para os finalmente aqui,
você tem que perguntar onde é que você coloca os seus desejos. Então essa é a lição deste sábado, né? Uma noite fria, mês de junho, que você questiona o seu coração. Ali tem a escadinha, né? Às vezes somos aquele que está lá, olha. Não, Jesus está reinando, lá está a cruz de Cristo. Ele reina na minha vida. Nós falamos e proclamamos isso, mas como é tentador durante a semana, nós queremos subir algum degrau, né? Para colocar os nossos desejos lá. Ao invés de colocar debaixo do trono da graça de Deus, onde Ele está reinando, não é? E nos submeter. Deus, se for da tua vontade, quando eu chegar em casa às 6 da tarde, depois de um dia terrível de trabalho, que eu me assente na cadeira do papai e que eu tenha o controle remoto sob o meu domínio e que tenha restado um pouquinho de suco de uva, vai ser muito bom, se o Senhor quiser. Então eu coloco e eu tiro toda aquela expectativa, e eu diria que infernal, terrível, de conflito, eu deixo de acordo com a autoridade e a vontade de Deus. Porque se eu não tiver, eu ainda posso reagir com graça. Com os filhos, com a esposa, com quem eu encontrar no caminho, mesmo não tendo aquilo que eu desejei. Porque o mais importante é o nosso relacionamento com o nosso Deus. Efésios 4:32, então, ele nos dá, de fato, a solução quando nós erramos. Quando nós formos egoístas, não tem outro jeito de consertar o nosso egoísmo. E você que tem filho, com certeza você já fez os seus filhos fazerem isso, né? Colocar um na frente do outro e pedir perdão e ensiná-los a compartilhar, né? Efésios 4:32 diz isso para nós. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, Ele já nos perdoou, Ele se deu por nós, Ele demonstra verdadeiro amor por nós, e é a Ele que temos que seguir. Não é como aquelas duas crianças que também aprendem as sutilezas de lidar, não é? Tinha a última sobremesa em casa, 2 irmãozinhos, e a mãe falou, vamos ver se hoje eles aprenderam a lição. Muito bem, quem é que vai ter a atitude de Jesus? Uma sobremesa para 2 crianças que querem a sobremesa. O mais velho, esperto, falou, ele vai ser igual a Jesus hoje. Pegou a sobremesa e começou a comer, né? Jogou a culpa no irmão. Que não seja dessa forma o nosso aprendizado. Queridos, eu tenho mais 2 textos aí que vão nos ajudar a lembrar, né? O Evangelho, de fato, nos motiva. Aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. E os desejos controladores, que precisam ser extirpados da nossa vida. Não bons desejos, entenda. É correto você ter bons desejos. Mas se eles dominarem a sua vida, eles se tornarão maus desejos. E também Colossenses 3:5, que diz, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O egoísmo é o eu dominando tudo, é o mundo girando em torno de mim. O meu reino do meu ego. Não. Volte para viver no reino de Deus. Entenda o propósito que Ele tem para você. Por isso eu deixo 3 perguntas, você escolhe uma e depois pode conversar com seu cônjuge. Quais delas, né? Você vai responder. Qual dessas perguntas? Quais desejos têm sido controladores na minha vida? Seja sincero diante de Deus. Pode ser uma coisa, talvez aos seus olhos, muito pequena. Não, isso não conta. Eu sei que eu posso brigar por um tipo de sobremesa. Eu posso ser totalmente egoísta. Mas posso ser egoísta com coisas grandes também, né? Se envolver mais recursos, né? Os interesses de acordo com a precificação do negócio, meus olhos crescem, lógico. Então, quais desejos têm sido controladores na sua vida? Confesse a Deus, clame a Ele, peça a Ele que sejam só desejos que você vai colocar debaixo do trono da graça. Nada mais do que isso, para não se tornar um conflito. Como Jesus pode ocupar o lugar dos meus desejos? Aí é o seu relacionamento de intimidade com Ele. O quanto você vai clamar a Ele, o quanto você vai pedir a Ele. E nesse sentido, nós podemos compartilhar com o nosso cônjuge as nossas fraquezas.
Nós podemos pedir ajuda e realmente nos edificarmos, né? Apoiarmos um ao outro na luta que nós temos. E, finalmente, uma última pergunta. Amar a Deus e ao próximo, e o meu próximo mais próximo se torna o meu cônjuge, tem sido a minha experiência de vida. Lembre-se que o amor, e Deus justamente coloca como exemplo para nós, que se torna o oposto do egoísmo, é amar, que significa se dar e continuar se dando. Porque se eu amo por um interesse egoísta, eu vou querer alguma coisa de volta. E o amor verdadeiro não faz esse tipo de barganha. O amor verdadeiro se dá e continua se dando. Isso é verdadeiro amor. Baixe sua cabeça. Talvez você já carregue aí contigo uma destas perguntas para responder no teu coração. Faça um pacto com o seu cônjuge. Vamos conversar sobre isso. Sobre destronar o nosso ego. Que área nós temos sido egoístas. Talvez em coisas pequenas o outro percebe e pode se tornar grande bênção, não é? Resolvemos essas questões. Vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Sim, Pai, obrigado, porque a Tua palavra, ela tem os princípios que precisamos aplicar em nossas vidas, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Deus, sabemos que esta questão do nosso egocentrismo, por vezes quer se levantar e se manifesta talvez em áreas que nós não fazemos conta, mas que se tornam fontes de conflito. Por isso queremos clamar a graça do Senhor sobre nós. Queremos clamar a ação do Teu Santo Espírito em nós, nos capacitando a viver realmente o verdadeiro amor que foi demonstrado pelo Senhor através do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, quando houver ofensa por causa do nosso egoísmo, que possamos voltar à cruz de Cristo e nos perdoar mutuamente uns aos outros, especialmente dentro do nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar. Então ensina-nos, abençoa cada casal que está hoje à noite aqui, cada casal vai poder ouvir essa mensagem, que a ação do Senhor seja evidente na vida de cada um. Esse é o nosso clamor, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém? Deus abençoe.